Certa vez um rei convocou os seus servos para prestar conta com ele. E um desses servos lhe devia muito dinheiro. A história diz que eram 12.000 talentos. Era muito dinheiro na época. E aí, aquele homem, não tendo com o que pagar, aquele rei mandou prendê-lo juntamente com a sua esposa e seus filhos para serem vendidos como escravos e assim então ele pudesse receber o dinheiro. Porém, aquele servo lhe pediu misericórdia. Ele suplicou, clamou para que o rei deixasse ele ir, pois ele iria pagar aquela dívida. E o rei, olhando para aquele servo, para aquele homem, prostrado diante dele, teve compaixão e perdoou aquela dívida. Aquele homem então saiu da presença do rei e, indo pelo caminho, encontrou o seu conservo, que lhe devia um dinheiro. E aquele conservo não tinha como pagar. Então aquele homem agrediu o conservo, sufocando ele, e disse: paga o que me deves. Então aquele homem prostrou aos seus pés, assim como ele tinha feito com o rei, e rogou, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então aquele homem não quis saber e o prendeu numa prisão até que pagasse a dívida. Porém, as pessoas que observaram aquela cena ficaram indignados por ver a atitude daquele homem que tinha tido as suas dívidas perdoadas pelo rei, agora estava mandando prender alguém que não tinha como pagar a sua dívida. Então foram perante o rei e narraram o acontecido. Então o rei mandou chamar aquele homem e disse para ele: servo malvado, não perdoei eu a dívida que tu tinhas comigo e tu me suplicaste pedindo que eu deixasse ir? Não devia tu fazer o mesmo com quem te devia? Então o rei, indignado, pegou aquele homem e entregou aos atormentadores até que a dívida fosse paga. Meu querido, minha querida, essa parábola contada pelo Senhor Jesus, ela nos traz um grande ensinamento. Quantas são as pessoas que buscam o favor de Deus, o perdão de Deus, a bondade através das bênçãos do Senhor, porém quando alguém lhe solicita um perdão, uma ajuda, um ato de bondade, ela diz não. Quantas pessoas têm o prazer de ver o seu próximo passando necessidade, sendo que ela pode muito bem ajudar, suprir a necessidade do seu próximo e não faz. Só que quando ela clama a Deus, quando ela precisa de um favor de Deus, então ela chega aos pés do Senhor, chora, se humilha, pedindo aquilo que só Deus pode realizar na vida dela. Só que Deus é justo, Ele é fiel. Se o Senhor, se a senhora quer ter sempre o favor de Deus, faça o bem, tenha misericórdia, libere o perdão, seja generoso, generosa, para que Deus então, todas as vezes que você precisar da bênção do Senhor, ela vai estar disponível sobre a sua vida. Medita nessa palavra, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, e que Deus te abençoe abundantemente.